E o Antônio vai fazer pra gente um pão recheado de linguiça. Pão recheado com linguiça. Massa frita. Nossa! É recheada também? Essa massinha a gente tem umas variações de recheios. Pode fazer uma saladinha de tomate, uma carninha moída. Nossa, que legal. delícia, Demais, chefe hein? Antônio. Muito E bom. tem bolinho de carne, que é um bolinho de leite. Exatamente. Caramba! Legal, Crocante por fora, tem um creminho de carne por dentro. Vocês vão gostar. Antônio, você falou que há muitos anos você já trabalha com evento, fazendo evento Exato. e tal. E daí surgiu a ideia de fazer o E-Culinários Oficial, que é o teu Instagram. Exatamente. Você vai ver que vai dobrar teu Instagram. Deu Pô, uma entrada Edu, ali pra ver. Tenho certeza, E tenho você vai ver o certeza. que vão te requisitar. Que Deixa eu bom, te falar né? uma coisa. Você faz eventos em casa também, de Faço pessoas? também. A gente começou com um serviço de personal chef, atendendo 20, 30 pessoas. E aí a gente pulou para o mercado corporativo, fomos crescendo, né? Pulamos para o mercado corporativo, hoje a gente atende até 500 pessoas. Até 500 pessoas. Exatamente. Então 500 pessoas já é bastante, né, Renato? Bastante. Qual foi o limite que a gente atendeu? Só nós dois, sem ninguém mais ajudando, fazendo. Qual foi o limite que a gente, máximo que a gente fez? Eu e Então, você. eu acho que eram convidados 800 mães, só que foram um pouquinho mais. Já tava de bom tamanho. Chegou a 1000. Então chegou a 1000. Porque desconsiderou toda a estrutura do pessoal que estava lá, que daí a gente quer atender todo mundo direito, quem está ajudando a gente e tudo mais. Então, assim, tem gente que vira e fala assim, não, é impossível. Falou, impossível não é. Mas que a gente Nós trabalhou dois, assim, legal, ó. trabalhamos legal. E é uma delícia Deu mesmo. para fazer. E o que a gente foi percebendo? A gente, nesse dia, eu me lembro, a gente foi fazendo várias panelas. Que daí ia saindo uma e a outra estava no ponto. No Foi stop. mais ou menos isso, né? E Sem tudo sempre parada, quentinho na qualidade. A gente fez que em ser, 4 né? pontos, Lucas, porque Que 4 panelas grandes, né, para fazer para todo mundo. E foi fazendo assim, deu certo no E o final. mais engraçado, gente, é que a gente pensa num evento que a gente está numa cozinha. Nisso o Edu está apresentando, conversando com as mães, cozinhando ao mesmo tempo, que a dificuldade também fica maior, né, para fazer. Administrar o tempo, né? Mais Parabéns, complicado, né? Mas não erramos, não erramos. Fica ótimo. Legal. Ó, mas o ideal é fazer para menos. O ideal Sim, é fazer vai mais Confesso que o tranquilo, ideal né? é para menos. Vamos Com começar com o certeza. pão, então? Bora lá? Vamos lá. Du, aqui a gente tem 500 ml de água morna, tá? Perfeito. Água morna é para facilitar o A crescimento do pão. fermentação, exatamente. Perfeito. Tá? Então, Então, 500 ml de meio litro de água morna. faz Aqui a gente não tem muita sequência, tá, Du? Tá. 40 ml de azeite. Esse azeite dá um saborzinho Nossa, também. eu comecei essa receita fazendo com óleo, mas aí eu percebi que depois o azeite ele faz toda a diferença, sabe? mais gostoso, né? Muito mais gostoso, dá muito mais sabor. Aqui a gente tem 10 gramas de fermento seco, tá? Fermento biológico seco, Exato, 10 gramas. 10 gramas. Deixa eu... O pacotinho tem 15, se eu não me engano, né? A maioria deles tem 15. Eles são 10 gramas. 10 gramas, é. Perfeito. 10 gramas. Aqui a gente tem um ovo, tá? Aí é um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Eu estava ouvindo você falar, não era comigo, então não fiquei muito prestando Ah, atenção. porque imagina, eu falei, poxa vida. eu falei, não vou me intrometer. Mas qual das receitas que era uma receita antiga sua? Que era você estava contando da tua avó? É, da minha avó. Eu tenho massinha frita e o croquete de carne. As duas? As duas. É Minha mesmo? E ela avó e minha cozinhava, tia. Não, assim, o ponto de encontro da família era na casa da minha tia. Minha tia Elvira, linda, linda, linda. Sempre cuidou da gente dessa parte de alimentação junto com minha avó. E assim, como eram muitos primos, elas tinham que fazer receitas baratas, rápidas, né? E gostosas. E gostosas, é. Bom, mão de italiana, de nona, você sabe como é, né, Sim. Edu? Então, assim, essas receitas foram receitas que nosso final de semana, a gente passava Fazia sempre. E Sempre. você reproduz até hoje, então. Eu reproduzo até hoje, Legal eu sempre, isso, né? Demais. sempre trago. Elas estão sempre comigo, né? Minha mãe também, muito cozinheira, assim, mas essas duas receitas, especialmente, assim, Olha que são bacana, delas, eu tava cara. ouvindo, eu ouvi você falando, tal, contando, eu falei, pô, deixa eu perguntar. Não, é. Aí a gente tem também meio quilo de... na verdade tem 1 quilo de farinha e um Isso, ovo. exatamente. O ovo inteiro. O ovo Tá? inteiro. Depois, como a gente vai misturar isso Tá, aqui, não Edu, tem não tem problema. problema. Tá bom. Tá? E aqui eu vou dar o ponto na massa. A gente fala 1 quilo, mas eu vou dando o ponto na massa aos poucos, tá? Vou Perfeito. mexendo. Aí você nananã. vai sentindo que você vai Exatamente. precisando de mais ou de menos Exatamente. farinha. Quando ela começar a desgrudar aqui da mão, né? Ela tá Ela já tá no pronta ponto para certo. ir fermentar e tal, para descansar, né? Você que perdeu algum ingrediente, depois todos, como o Lucas sempre salienta, estão no The Chef, mas tem que seguir, né, Lucas? Exatamente, chefe Edu. Se você perdeu algum ingrediente, algum, ou até mesmo modo de preparo,
não se desespere, não entre em nervosismo. Estão todas as receitas disponíveis. Nervosismo? Alguém já... Às vezes as pessoas ficam nervosas. Estresse, né? Nossa, perdi, como é que eu faço? Repete, calma. Tudo vai para o nosso Instagram, @TheChefCoedu, mas tem que seguir para o seu pão funcionar na sua casa. Siga a gente. Aí aqui, ó, você vai colocando mais um pouquinho. Então, para Exatamente. você que perdeu, eu repito rapidamente para você, 1 quilo de farinha, 1 colher de sopa de fermento seco, que equivale a 10 gramas, meio litro de água, água morna, Exatamente. 4 colheres de sopa de azeite, um ovo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, que estão aqui, não entraram ainda, posso colocar? Exatamente, pode. Podemos Então aqui o açúcar e o sal, Boa. 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal. Exatamente. Depois a gente vai colocar a linguiça calabresa, que tem mais ou menos 300 gramas. Isso. Esse aí, o que eu vou fazer? A gente vai preparar a massa, tá? Tá. Aí põe para fermentar e aí depois a gente entra com os recheios. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então a gente deixa ela descansando, né? Exatamente. E aí depois de descansar da massa, a gente coloca os recheios, que podem ser de calabresa. Exatamente. E também, como eu tô vendo aqui, um queijo gorgonzola, Eu né? trouxe aí um gorgonzola com queijo coalho, né? A gente evita os queijos muito que derretem muito fácil, porque Sim. sabe quando a gente faz pão, a gente sempre fica Os aquela queijos fundíveis. eles saem, Sim. não adianta, né? Eles têm que ficar, põe o queijo para ficar dentro do pão, né? Para você comer junto com a massa, né? Para você sentir esse sabor, Eu né? tô enroscado Exatamente. aqui, ó. São os queijos que se fundem, não os queijos que se... Sim, eu entendi. Entendeu? Entendi. Perfeitamente. Perfeitamente. os queijos que se fundem. Claro, Tipo claro. um queijo funde, é de fundir, né? Sim, É, um queijo de fungo também. Não, fungue não. Fungue Tô brincando, é foi um piada. cogumelo. Cogumelo. Fungo é um cogumelo. E tofu é uma ótima... Inclusive, a nutricionista que vem hoje, a doutora Fernanda, vai mostrar uma opção muito gostosa com tofu. É? Muito boa. Daqui a pouquinho você vai Você descobrir. comeu tofu? Tofu, já. Já? Já. Já comi. É muito bom. É muito gostoso. Tá. Aí aqui, essa é aquela massa que fica um pouco mais úmida inicialmente. Depois ela Exatamente. vai dando Ele uma acerta o secadinha. ponto, né? Você precisa Legal. de mais farinha, não? Eu preciso mais um pouquinho do... Eu fazia bastante pão com a minha avó, de olhar a textura aqui. Já percebe, né? Ele Ela ainda já tá um começou pouco a desgrudar, mas está úmida ainda, né? Tá ainda úmida. Legal. Isso Esse é o pode ponto ser certo. pelo ovo, muitas vezes o ovo maior. A gente também colocou O azeite. o azeite A água e também. meio A litro água, de né? água, né? Meio litro de água é bastante coisa. Então, até você chegar no ponto, é bom você dosar ela já com tá- a farinha de Essa, trigo. olha como ela cresceu bacana. Posso Você vê? continuar aqui para você? Eu vou te ajudando? Claro, claro. Aí você continua nessa? Beleza. Ó, deixa essa daqui, eu vou Vamos ser- lá, aqui. Pode confiar que eu chego no ponto para Não, você. tranquilo, Du. Só Eu vou vou tirar passar um aqui essa alquinho minha... aqui na mão. Tranquilo. Ó, vou passar um alquinho e vou chegar no ponto aqui para você. Ó, você está acompanhando essa primeira receita é de um pão recheado com calabresa. Agora você vai aprender a fazer propriamente o pão. Exato. Então aqui, ó, vai misturando até você. Deixa comigo que eu vou te... Tranquilo. Ela vai desgrudar da... Quando ela desgrudar da onde, né? Do recipiente que a gente está usando, tá boa. ela tá ok. Isso Aí, mesmo. por exemplo, essa tua massa, você... Quando mexer agora, você já vai rechear ela desse jeito? Eu já vou colocar Ah, ela que aqui na legal. bancadinha. Posso usar aqui mesmo, né, Pode, Edu? lógico. Legal. Você usa como você quiser, do jeito que você Bacana. quiser. Edu, só pra gente mostrar, eu vou fracionar ela. Essa quantidade, 1 quilo, a gente corta ela em 4, tá? Em 4, tá. Então, como ela fermenta e vão os outros ingredientes, dá em média aí 340, 350 por... Perfeito. Cada- E é uma massa maleável, gostosa. Eu estou aqui Super, super. misturando. Eu sempre dou um truque para as pessoas em casa, muitas vezes quando vão fazer um pão, uma massa, pra elas soltarem o peso aqui, né? Aqui assim, Verdade. né? Ajuda demais. Já Porque vai tem muito solvando, senhor, né? muita senhora que tem dor nos braços, dor na mão, acaba não fazendo. Você sabe que ajuda é uma fisioterapia, né? É uma terapia. Bom, separei aqui, Edu, só pra gente mexer nessa daqui. Tá, E divide aí, em tô 4, com- então. Isso, dividido em 4, tá? Tá. E aí aqui a gente pode... Será que eu tenho mais um pouquinho de farinha? Tem, lógico. Tem? Quer que eu Boa. ponha aqui? Por favor. Valeu. Tá bonito. Pra quem gosta de fazer pão é outra coisa, né? Já entende, né? Legal. Antônio, se precisar de mais farinha, tem aqui, tá? Oh, boa, perfeito. Chefe Antônio, uma Obrigado. pergunta. Vamos lá. Uma dúvida. Na porção que você está fazendo, agora, na mesma quantidade que você nos ensinou, quantos pães a gente consegue fazer?
4 pães. 4 pães. 4 pães. A gente vai mostrar depois, né? São pães grandes, é como se fosse uma baguete, né? Entendi, então cresce. Exatamente. Eu já tô aqui. Não, o Lucas, ele pensou... Tá porque você em casa multiplicando já. acompanhando a gente, você acabou de falar, né? Você dividiu a massa em 4 para Exato. fazer 4 pães. Sim. Aí, você está falando isso porque esses 4 pães não vão se transformar em 8, Lucas. Eu achei que fosse isso. Achei Você achou que fosse mágica? uma massa de um pão pudesse, a gente conseguisse dividir, não sei, deixar um pouco mais fino a massa, não tão grossa. Render. Você tá vendo aqui a equipe, né? Você quer o Brasil. A gente pra comer, gente. Então, ela dobraria. né? Exatamente. No teu caso, ela dobraria. Não dá pra gente dobrar, não? Dá pra conversazinha? Vai ser o Bota mesmo- uns 50 no teu bolso aí, ó. Não, dá. Faça Eu um acho assim. ratatá aqui. Não, bacana. Acho assim, a gente pode fazer as mini baguetinhas, né? E aí eu posso fracionar, e aí ao invés de fazer 4 pães grandes... Não se preocupa. Eu vou falar isso agora. Não se preocupa. preocupe. Mas sabendo que eu posso e eu consigo fazer... Consegue. Até Você fazer tem uns uma... 30, uns em 30, porções 40. menores, até porque podem servir como uma belícia de uma entrada. Exatamente. O pão só por si só, o pão no tamanho natural, tradicional, ele já é uma ótima entrada. Mas sim. pequenininho é bom pra gente Individual, vender. né? Individual. Vocês querem a pra boa vender. e a má notícia, não? Por favor, qual é a marcha, Fedu? Não, brincadeira, só tem boa. Já chegou no ponto, ó. Chegou. Boa. Agora a gente põe uma... Minha Deixa tia aqui. mesmo usava uma toalhinha, perfeito. Deixa a toalhinha aqui, tá E tudo deixa certo. ele descansando aí 30 minutos, tá, Du? Tá, antes de trabalhar como você está trabalhando aí agora. Exatamente, Perfeito. exatamente. Aí a gente polvilha, né, depois e começa a trabalhar a massa. Essa massinha que você está aprendendo é do pão recheado de calabresa, que é muito gostoso. Mesmo para quem não tem habilidade, consegue abrir. Consegue, né? ô, imagina, fazer, com a viu, ajuda Lucas? do rolo Sim, é aqui, fácil, ó. eu tô vendo ali. Tá simples, já, Fedu. Super facinho. Chefe Antônio, Diga uma lá, dúvida. Lucas. Eu vi que você trouxe calabresa pra gente e cebola. sim. Mas uma grande dúvida que eu tenho e eu aprendi aqui no The Chef o jeito certo. Chefe Renato, por favor, me corrija. A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer alimento, qualquer ingrediente que contenha água na sua composição, Tá porque certo. quando a gente leva ao forno, vai ser essa água e vai deixar... Exatamente. Não vai deixar tão crocante, não tão saboroso quanto a gente quer que fique. Tá. E a minha dúvida é, cebola tem água. Como é que você faz bom. com ela? Então, na verdade, como ela vai com a calabresa, não solta tanta água. Depois que assar, vocês vão perceber, ele não solta tanta água, não. De verdade, esse pão... É assim, evita os queijos, né? Essas coisas que derretem, que tomate, saem né, do que tem tomate, verdade. exatamente. Tá? Mas para esse pão aqui, e a quantidade também que eu ponho da cebola é só para dar um saborzinho a mais, entendeu? A gente não precisa carregar ele de cebola para interferir e umedecer a massa, né? É o sabor de pizza, né, chefe Edu? Exatamente. Juntar essa calabresa com cebola faz sucesso. Exatamente. Isso em Belfor Roxo, chefe Renato. Faz um sucesso danado. Aí, Meu gente. Deus do céu. Ó, eu vou dar um recado e eu já volto, tá bom? Aí você pode rechear. A cebola, você, para quem não gosta, pode dar uma refogada nela e tirar um pouquinho da água dela. Pode, não tem Perfeito. problema nenhum. A gente tá assim, tá bem acostumado a fazer ele todo cru, né, Du? Tá. Então aqui eu Pode vou ser fazer cru. daquela. Pode Perfeito. ser, não vai alterar em nada, muito pelo Ele contrário. fica gostoso, né? Fica Porque ele muito vai bom. assando junto, vai soltando o líquido dela Exatamente. depois. Sim, uma delícia. Na linguicinha, fica muito bom. Ó, você está acompanhando essa primeira receita que a gente está fazendo do Antônio Neto. Aliás, deixa eu aproveitar sempre essa hora do programa, que é uma hora tranquila, para passar o Instagram do Antônio, que é @eculinários_oficial. Isso mesmo. O E o que quer dizer? É o E de experimentos. A gente no Instagram a gente não conseguiu E- colocar, né? De experimentos Exatamente. culinários oficial. Muito legal. E o telefone, eu vou passar teu telefone também. Bacana. É 11 94100 0530. Du, aqui é o As pessoas seguinte. que querem aprender a fazer, você vai em casa também? Vou também. A gente tem aí alguns parceiros onde a gente faz alguns cursos, né? Ah, que legal. E eu tô tentando ainda um canal de YouTube. Ainda é uma Depois coisa você conversa meio... com o Lucas, que o Lucas Ele te vai me dar explica umas como- dicas? ele dá dica. Boa, O Lucas é bom beleza. nessas coisas, né? Me Ajuda com o ajuda. maior prazer. Pô, me Mas ajuda. parabéns. O primeiro Bacana. passo já é É querer. Querer fazer, né? Exatamente. chefe Edu. Exatamente. Querer é o querer. primeiro passo. É sempre... E talvez, chefe Edu, como você disse, é o mais importante. O mais Com importante. certeza. Sim, E a querer. gente tem uma cozinha bacana, assim, acho que as receitas boas, né? Unindo legal. essas coisas, acho que Que demais. vale a Parabéns. pena.
Bacana. Então, Eu gostei da porção que você utilizou, da quantidade. Não Sim. é. agora a entendi. gente Agora faz tem um muito. super... Como se fosse, né, um enroladinho, né? Um Nossa, rocambole, como né? eu tô amando. Eu achei que você fosse só usar aquela ali Enroladinho é e modesto. fosse enrolar. Rapaz, isso é muito bom. Enroladaço, né? esse Caramba, aqui. isso aí tá caprichado, hein? É como se fosse uma pizza, né? Você sabe que essa massa, a gente pode usar, a massa bem versátil, né? Tanto para pão como para pizza. Enfim, Cebolinha de novo, ó. cebolinha de Você viu que é em novo. duas etapas aí, Nossa, né? achei fantástico. Eu falo, não dá, infelizmente não dá pra fazer uma terceira etapa. O que faltou, podia fazer mais uma. A terceira seria por cima, né, Lu? Boa, chefe, boa. É verdade, dá pra fazer por cima. E aí já vai pra assar. Já vai Tem uma passar. forminha aí, Rê? Tem, tá aqui? Tem uma sobrinha Tá aí, no chefe forno, tá Antônio. bem Não seja bonita mão de também. vaca, hein? Vamos colocar mais... pra vamos até o fazer final, pronto, vamos até o final. final. Aí, ó, A que gente bonito. junta O aqui. Brasil vai comer bem hoje, hein? Lucas inventou, ó, mais Tem. Essa vai tá boa, hein? Chefe Antônio, se você olhar pra frente, tem um rapaz que não tira os olhos dali, é o Cazon. Caso pode Ele deixar tá que se teu deleitando. pedaço tá separado aqui já, pouquinho pode de ter farinha? certeza. Põe um pouquinho de farinha Legal. aqui? Não Isso. precisa pôr nada. Não precisa. Eu ponho só em cima do. Você vai ver que a gente trouxe um pronto, né? E eu ponho uma farinhazinha em cima só para dar um. Chefe Antônio, não tem risco dele assar, queimar embaixo? Não tem. Essa massa, como ela vai, né? Tem o óleo, o azeite, né? Ela não gruda. Talvez se tivesse com um queijinho derretido, ela grudaria, mas dessa forma que tá, não gruda. Pode tem ir, problema. não. Pode Daqui ir vai no pro fogo. Isso. Um forno pré-aquecido 180 e aí depois para assar 210 graus. Por 30 Então, minutos. 180. Ele já pré-aquecido, né? E aí agora 210. Ele fica exatamente assim? Exatamente assim, Edu. Tá lindo, né? Pode colocar a farinha sem medo. Olha que legal a história Olha da isso, farinha. chefe Gostei, Edu. meu. Pode colocar sem medo, viu? Gostei. Olha Ele que dá legal. dá uma decorada, lindo. né? Meu Deus. Olha o pão, que bacana, ó. E legal essa dica da farinha Achei também, demais. né? Ó, vamos deixar aqui só para ele esfriar um pouquinho, daqui a pouco a gente mostra para você. Vou aproveitar para cortar o pão de calabresa. Beleza, Edu. Chefe Edu, que pastel Meu maravilhoso. Deus, vocês não vão acreditar nisso. Olha. Olha como ele tá. Nossa. Ó, são receitas simples e muito gostosas. Dá uma olhada nesse pão de calabresa. Quem vai mostrar essa imagem para você que você está vendo agora é o cara de gato, ó. A minha... Desculpa, cara de gato, porque essa minha mão aqui não tá abrindo meu dedo esquerdo mais que isso, ó. Tá bom aí? Você viu como é o nosso sincronismo, né? Eu tô olhando para você, Lucas, eu tô vendo ele ali, ó. Eu tô vendo ele lá, onde ele tá. E agora o Lucas vai ficar com a cara de espanto. Agora, aquela imagem. Perfeito. Cara de gato. Aí, saiu. Agora o Lucas vai entrar. Droga, tiraram de mim. Que delícia. Mas olha que lindo, meu. Parabéns. Muito Aqui, obrigado, ó. chefe Edu. Pronto.